Fase dispersa, partícula. Porção de um sólido com dimensões aproximadamente iguais nas 3 dimensões. Fibras. São materiais finos e alongados como filamentos que podem ser contínuos ou cortados. Partículas grandes, maiores que aproximadamente 1 micrômetro. Os compósitos reforçados com fibras são os mais comuns, e a vantagem é a alta resistência, alta rigidez da fibra, aliada à baixa densidade da matriz. Influência da interação entre fibra e matrix. Compósitos reforçados com fibras requerem uma adesão moderada entre matrix e fibra. Primeiro, uma alta adesão entre duas fases confere boa resistência mecânica pela transferência eficiente de carga da matriz para as fibras, porém o material torna-se frágil. Segundo, uma baixa adesão resulta em baixa resistência mecânica, mas a energia absorvida na fratura aumenta por dissipação de energia durante o processo de deslocamento da fibra. As principais fibras utilizadas são fibra de carbono, cadeias carbônicas que resultam nas queimas parciais de fibras plásticas, fibras de vidro, que são fios de vidros especiais, fibra de poliaramida. Um exemplo é a cleva, um poliamida formado pela reação entre ácido teraflático e o parabenzeno diamina. Ele é de altíssima resistência e baixa densidade, utilizado para produzir coletes de bala, chassis de carros de corrida, bicicleta e peças de avião. Fibra cerâmica. Como as de carbeto de silício e a de nitrito de silício, pode-se também deixar a cerâmica comum, que é feita de argila, menos quebradiça, mais resistente a altas temperaturas e mais leve, por embeber fibras de grafite ou de cleva na cerâmica. Compósitos de fibras de carbono. Vantagens: baixa densidade relativa, inerte à umidade, muitos ácidos e solventes. Usos: equipamentos esportivos, aviação e automotiva. Limitações: o custo. A fabricação: produzidas a partir de precursores Rayan, poliacrilonitrila e piche. Compósitos de vidro. As vantagens é que são baratos e inertes. Os usos são em carcaças automotivas e marítimas, recipientes de armazenamento. As limitações é a baixa rigidez e a fabricação é muito sensível a defeitos superficiais da fibra. São recobertos com uma capa protetora. Algumas capas têm que ser removidas antes da fabricação do compósito e podem ser usados na forma de fios e tecidos. Compósitos de fibra e poliaramida. Vantagens: baixa densidade relativa e alta tenacidade. Usos: blindagem balística. Limitações: suspensíveis a ácidos e bases fortes, baixa resistência à compressão e custo. Fabricação: poliparafenileno tereftalamida. Matriz polimérica, composta por um material formado por polímeros ou por um polímero, e outra classe de material. Há basicamente 4 tipos de metais compósitos poliméricos: compósitos de partículas, que são betão e asfalto, compósitos de fibra, Kevlar e poliéster, compósitos laminares, que são laminados de fibras e resinas, e compósitos naturais, como a madeira. Matriz metálica. Materiais metálicos são normalmente combinações de elementos metálicos. Possuem um grande número de elétrons não localizados, ou seja, elétrons que não estão ligados a qualquer átomo em particular, e outras propriedades de materiais atribuídas diretamente a esses átomos. Propriedades dos metais. Os metais são muito bons condutores de eletricidade e calor, não transparentes à luz visível, muito resistentes e deformáveis, por isso, sendo utilizados largamente em aplicações estruturais. Característica dos compósitos de matriz metálica. Estes compósitos oferecem vantagens em relação aos materiais convencionais, combinando as propriedades do metal, que servem de matriz, com as propriedades do material, que servem de reforço. Esta combinação de vantagens é superior que a conseguida com compósitos poliméricos. Comparando o número de aplicações onde se utiliza os compósitos metálicos com compósitos polímeros e materiais convencionais é pequeno. O elevado preço da produção em técnicas insuficientes, difícil processamento, condiciona a utilização destes compósitos. Matriz cerâmica. Materiais cerâmicos são materiais que possuem como características comum o fator de serem constituídos de elementos metálicos e elementos não metálicos.
ligados por ligações de caráter misto, iônico e covalente. Propriedades dos cerâmicos. Os materiais cerâmicos são geralmente duros e frágeis e possuem baixa resistência à tração e ao impacto. Em geral, a estrutura cristalina dos materiais cerâmicos é mais complexa do que a dos metais, uma vez que eles são compostos por pelo menos dois elementos, em que cada tipo de átomo ocupa posições determinadas no retículo cristalino. Além das características citadas acima, os cerâmicos apresentam alto ponto de fusão ou decomposição, baixa reatividade em alta temperatura e baixa condutividade térmica, além de baixa resistência ao choque térmico. Os metais, em geral, apresentam condutividade térmica bem maior do que as cerâmicas, e isto está relacionado ao mecanismo de transporte de calor. Quanto às suas propriedades elétricas, geralmente são isolantes, embora possam existir materiais cerâmicos semicondutores, condutores e até mesmo supercondutores, estes dois últimos em faixas específicas de temperatura. Características de compósitos de matriz cerâmica, CMC. São inerentemente resistentes à oxidação e à deteriorização sob temperaturas elevadas. São leves e rígidos, apresentam melhor resistência em relação às cerâmicas convencionais e são suscetíveis a fraturas frágeis. Comparação das propriedades das matrizes. Matrizes poliméricas têm, em geral, baixa resistência e baixo ponto de fusão. Matrizes metálicas têm maior resistência e maior ponto de fusão, mas são mais pesadas. Podem ser usadas matrizes cerâmicas para resistência a temperaturas extremamente elevadas, perdendo-se a tenacidade. A matriz será a responsável para absorver energia de deformação do material e também irá responder pela dureza do mesmo. Compósitos híbridos. É um compósito reforçado com fibras obtidas utilizando-se dois ou mais tipos de fibras diferentes em uma única matriz. Os híbridos possuem uma melhor combinação global de propriedades do que compósitos que têm apenas um único tipo de fibra. É utilizada uma variedade de combinações de fibras e de materiais para a matriz, mas, no sistema mais comum, tanto fibras de carbono quanto fibras de vidro são incorporadas em uma resina polimérica. Nanocompósitos. São materiais em que a fase dispersa é constituída por uma partícula de escala nanométrica. Ao contrário da abordagem tradicional, em que o uso de partícula tem muitas vezes a função de simplesmente preencher o volume e reduzir o custo final do produto, a interação da matriz com as nanopartículas oferecem sempre uma melhoria nas propriedades mecânicas, elétricas, ópticas e térmicas. Ao manter a mesma concentração de volume ou massa, esses materiais apresentam uma área superficial maior que a dos microcompósitos e, diferentemente destes, apresentam um pouco de volume de carga para alterar significativamente as propriedades. Exemplos de aplicações dos compósitos: capacetes Kevlar de proteção individual de algumas forças militares, coletes à prova de balas, o betão armado, bicicletas, varas, alguns barcos da classe olímpica laser, pás, canas de pesca, raquetes de tênis, reparo e reforços de estruturas metálicas com tubos e tanques de armazenamento. Materiais compósitos. São materiais compostos de uma matriz e de fibras. A maioria da matriz pode ser metálica, orgânica ou cerâmica, mas os materiais compósitos com matriz orgânicas representam cerca de 90% dos compósitos do mercado. Nesse caso, os materiais orgânicos utilizados são, em sua maioria, polímeros. Já as fibras podem ser fibras de carbono, vidros, aramidas e fibras naturais. As fases dos compósitos são chamadas de matriz, que pode ser cerâmica, polimérica e metálica, e a fase dispersa, geralmente fibras ou partículas que servem como carga. A matriz, geralmente, é um material contínuo que envolve a fase dispersa. As propriedades dos compósitos são uma função de fatores como a geometria da fase dispersa, distribuição, orientação e também da compatibilidade interfacial entre os constituintes da mistura. Ou seja, para que se forme um compósito, é necessário que haja afinidade entre os materiais que vão se unir. Por isso, é muito importante conhecer as propriedades químicas e físicas dos diferentes materiais envolvidos, mais especificadamente as propriedades das interfaces dos constituintes dos compósitos. Propriedades. Dependendo da geometria da fase dispersa, existem essas propriedades.
concentração, tamanho, forma, distribuição e orientação.